Quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães. O tema desse nosso vídeo é os primeiros habitantes do Brasil. E aqui nós falamos de uma povoação já de milhares de anos, que já chegou a ter aí também, aqui no Brasil, né, o território onde hoje é o Brasil, você tem aí um número de povos que chegou à casa de milhares, estima-se em torno de 1.200 povos quando os portugueses chegaram aqui. Atualmente, 305 povos indígenas. E vamos dar uma olhada aí, né, os principais grupos de povos. Então, você tem aí os Tupi-Guarani, principalmente aqui no litoral e vindo aqui no interior do sudeste, do sul do Brasil, e aqui também na região da Amazônia, que, aliás, é a região de origem tanto dos povos do grupo Tupi como os povos do grupo Guarani. E aqui você tem lá o grupo G, aqui no interior, o grupo Aruac, mais no extremo norte, os Cariba, também ali na região da Amazônia, os Cariri, no interior do Nordeste, entre outros grupos que têm características culturais bastante distintas, né? Então, a gente quebra um pouco aquela ideia de que índio é tudo igual. Não é. Na verdade, os indígenas têm uma diversidade cultural muito grande. E aqui essa organização, né, em grupos é para facilitar o estudo. Você vê, por exemplo, Tupi-Guarani tem aí línguas que são semelhantes, hábitos e outros aspectos culturais aí também semelhantes. Mas, se você colocar diante, por exemplo, dos povos do grupo G, você já vê grandes diferenças, tanto na língua, como em costumes, como em organização social, etc. Aqui, no caso de Minas Gerais, a segunda metade do século XVI, você vê dezenas de povos, né, que habitavam e até hoje ainda são em torno de 11 ou 12 povos que ainda hoje estão aqui no território de Minas Gerais e que do século XVI para cá foram sendo invadidos, conquistados, expulsos, ou muitos acabaram, né, se integrando a sociedade colonial, mas não desapareceram, pelo contrário, os povos indígenas têm protagonismo, têm destaque, têm presença ao longo de toda a história de formação do Brasil e especificamente de Minas Gerais. Aqui no caso você vê os povos atualmente. Então, no sul de Minas, você tem os Chucuru-Cariri, que na verdade são originários ali de Pernambuco, Alagoas, né, e vieram migrando, né, até que um grupo chegou aqui no sul de Minas Gerais. Mas você também tem os Caxixó, os Chacreabá, os Pancararu, os Aranã, né, Machacali, os Krenak, os Pataxó, entre outros grupos ainda. O mapa aqui não traz todo. Você tem, por exemplo, no sul de Minas, aqui na região da Mantiqueira, indo até a zona da mata, o povo Curi também, né? E entre outros povos ainda presentes aqui em Minas Gerais. Quando falamos dessas primeiras populações, estamos falando, por exemplo, do costume das pinturas rupestres. Normalmente, quando se fala das primeiras populações indígenas aqui no Brasil, logo se lembra das pinturas feitas nas cavernas, né? Ou em pedras, pintura feita em paredes de pedra, que são chamadas aí de pinturas rupestres. Essa pintura que está aí, ilustrando esse vídeo, são pinturas encontradas em São João del Rei, interior de Minas, e que
né, nos levam aí a vários estudos sobre quanto tempo foram feitas, como eram feitas. Então, normalmente as pinturas rupestres, elas eram feitas com tintas, com carvão, e essas tintas eram obtidas a partir de vegetais, que depois eram passados aí na pedra para representar cenas do cotidiano. Há pinturas que representam formas geométricas, então tem pinturas que representam animais ou seres humanos. Então você tem uma diversidade aí nas representações que são feitas nas pinturas rupestres. E uma outra característica também que nos leva aí a pensar nos primeiros povos indígenas do Brasil são os chamados sambaquis. Sambaquis são pequenos morros aí, ou pequenos montes, feitos principalmente com dejetos e outros objetos que eram deixados. Os sambaquis, esses montes, eles são encontrados ao longo do litoral brasileiro, desde ali Rio Grande do Sul até o Espírito Santo e a Bahia. O que está na origem dos sambaquis? Volumes aí de restos de alimentos e de peixes, conchas, né, sendo de molusco ou não, e rituais funerários. Então, você tem aí toda essa série de coisas que são encontradas nesses montes de dejetos e objetos que foram se formando aí no litoral por povos que tinham esse costume de, ali naqueles lugares fazerem rituais para os seus mortos, mas também despejarem restos de alimento, restos de peixe, restos de conchas. Então, era também aí uma outra característica dos primeiros povos que habitaram o território onde hoje temos o Brasil. É claro, aqui não estou me referindo a todos os povos, porque você tem uma diversidade muito grande. Se você for, por exemplo, na região da floresta amazônica, você já não acha o sambaqui, né? E ali existem muitas pesquisas também na floresta amazônica mostrando outras formas de organização social, formas de organização das aldeias e até pequenas cidades aí que fariam parte da cultura de alguns povos ali da região norte do Brasil. Em outros vídeos ainda destacaremos toda essa questão aí sobre os primeiros habitantes do Brasil e vamos dar continuidade, né, vamos dar continuidade aí, né, nesse assunto em outras oportunidades. Muito obrigado.